Olá, seja bem-vindo ao Café com Artigos. Toda segunda-feira eu vou compartilhar artigos sobre a fisioterapia pediátrica, principalmente relacionado à bola suíça. O objetivo é te manter atualizado das evidências científicas. Eu sou Luciana Sena, fisioterapeuta de 18 anos, pós-graduada em neonatologia e pediatria e criadora do método Bola Clínica. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Café com Artigos. E qual artigo que eu trouxe hoje para o nosso primeiro episódio? O título dele é Comparação da PNF pélvica e da bola suíça para exercícios de controle de tronco em crianças com paralisia cerebral diplégica. Esse artigo ele foi escrito por Sania Hamed. Ela é do Reino Unido e esse artigo ele foi recebido pela revista em 16 de junho de 2025, então tá fresquinho, revisado em 30 de agosto de 2025 e aceito e publicado por essa revista, né, a Physioplus Health e Wellness, em 18 de outubro de 2025. Essa revista, ela ainda não é uma revista de grande impacto na fisioterapia, sendo mais indicada para divulgar pesquisas clínicas do que para servir como evidência de alto nível. E qual foi a metodologia utilizada pela autora? A autora fez um ensaio clínico randomizado. Esse tipo de desenho, as pessoas do estudo são separadas em 2 grupos por sorteio. E foi o que ela fez. Né? As crianças foram sorteadas para 2 grupos. Um grupo recebeu a reabilitação através da PNF pélvica e o outro realizou exercícios com a bola suíça. Assim, a autora pôde comparar os efeitos das 2 intervenções de forma mais confiável. O objetivo desse estudo foi comparar os efeitos da PNF pélvica e dos exercícios com a bola suíça sobre o controle de tronco em crianças com paralisia cerebral diplégica. Participaram desse estudo, desse artigo, crianças diagnosticadas com paralisia cerebral diplégica. As crianças tinham entre 6 e 12 anos, tinham que ter um score mínimo na escala de comprometimento de tronco, sem déficit cognitivo importante, sem fraturas, sem contraturas ou algum tipo de cardiopatia. E só para contextualizar, eu vou explicar um pouco da paralisia cerebral diplégica. A paralisia cerebral diplégica é um tipo de paralisia cerebral em que os membros inferiores eles são mais comprometidos do que os membros superiores. Isso acontece porque a lesão cerebral ela afeta principalmente as vias responsáveis pelo controle das pernas. Como consequência, essas crianças costumam apresentar uma espasticidade predominantemente nos membros inferiores, uma dificuldade para controlar o tronco e a pelve, uma marcha alterada, um equilíbrio mais reduzido, um maior gasto energético para a locomoção. Os braços geralmente são pouco comprometidos ou apresentam alterações leves, permitindo que muitas dessas crianças manipulem objetos, brinquem e realizem atividades com as mãos melhor do que conseguem andar. E muitas vezes utilizam o membro superior para se deslocar. E como geralmente elas caminham, né? As crianças mais comuns, as características mais comuns da marcha são joelhos constantemente flexionados, né? Que chama de marcha agachada ou marcha em crouch, a adução de quadris, as pernas em tesouras, em alguns casos a marcha nas pontas dos pés devido à espasticidade dos gastrocnêmios, uma base de apoio estreita, uma dificuldade para transferir peso, uma instabilidade do tronco. Algumas caminham de forma independente, outras utilizam dador ou muletas canadenses, fazem uso de afo, cadeira de rodas para longas distâncias. E por que elas têm essa dificuldade de controlar o tronco? O tronco ele funciona como uma base de estabilidade do corpo.
Quando essa base ela é instável, a pelve ela perde alinhamento, o centro de gravidade oscila, os membros inferiores precisam compensar, né? E a marcha se torna menos eficiente com maior gasto energético. E é justamente por isso que tantos estudos investigam estratégias para melhorar o tronco em crianças com paralisia cerebral diplégica. Nem toda criança com paralisia cerebral diplégica apresenta o mesmo nível de comprometimento. Algumas conseguem correr e subir escadas com pequenas limitações, outras dependem de dispositivos auxiliares para caminhar. Isso depende de fatores como a localização, extensão da lesão cerebral, o nível de espasticidade, a força muscular dessa criança, o controle seletivo, equilíbrio e da classificação funcional, que é a GMFCS. No artigo, ela não fala o nível da GMFCS das crianças e fala da TCMS. E como funciona a TCMS, que é uma escala de comprometimento de tronco que a autora utilizou. Porque lembra que eu falei que um dos critérios era ter o score mínimo na escala de comprometimento do tronco? Então, essa escala que a autora se refere é a TCMS. É uma escala clínica usada para avaliar como a criança controla o tronco na posição sentada. Então, essa escala ela analisa 3 componentes principais. Quais são eles? O equilíbrio estático, sentado, avalia se a criança consegue manter o tronco alinhado, estável, sem perder a posição. O controle seletivo do movimento, observa se a criança consegue movimentar partes do tronco de forma controlada, como realizar uma flexão de tronco, voltar para a posição fazendo extensão, uma inclinação, uma rotação, sem ter compensações excessivas. O terceiro ponto que essa escala avalia é o alcance dinâmico ou alcance ativo. Avalia se a criança consegue deslocar o tronco e alcançar diferentes objetos em diferentes direções, retornando à posição inicial sem perder o equilíbrio. Durante a aplicação, o fisioterapeuta observa não apenas se a criança realiza a tarefa, mas também a qualidade do movimento, a presença de compensações e o controle durante a execução. Quanto maior a pontuação, melhor o controle de tronco. Então, para participar dessa pesquisa, essa criança deveria fazer pelo menos 2 pontos em cada item desse. Então, a TCMS não avalia apenas se a criança consegue ficar sentada. Ela observa como a criança mantém a postura, movimenta o tronco de maneira seletiva e reage quando precisa deslocar o peso, né, do corpo, deslocar o seu centro de massa para alcançar alguma coisa. Um detalhe importante é que a pesquisadora só incluiu crianças que tinham pelo menos 6 pontos na TCMS. Isso significa que elas já apresentavam algum controle de tronco. Crianças com comprometimento muito grave, que praticamente não conseguiam controlar o tronco, não fizeram parte do estudo. Por isso, os resultados devem ser interpretados para esse perfil de pacientes. Então, a idade das crianças era entre 6 e 12 anos. E nos grupos, a idade média foi de 9,88 para o grupo de PNF e 9,69 anos para o grupo de bola suíça. Foram recrutadas 36, mas somente 34 concluíram o estudo. Dois participantes desistiram. Então, foram 16 no grupo da PNF, 16 no grupo da bola suíça. Como os grupos foram divididos? No grupo A, foi o da facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é a PNF pélvica. E o grupo B foi o grupo das crianças que fizeram exercícios com a bola suíça. E como funciona a PNF pélvica? A PNF, ou método de Cabot, porque é o sobrenome do criador da técnica da PNF,
É uma técnica em que o fisioterapeuta utiliza as mãos para conduzir a pelve em movimentos diagonais, aplicando a resistência manual e com comandos verbais, como empurra, 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 segura, segura, segura ou mantém. Por isso que a criança precisa ter não pode ter um déficit cognitivo muito grave. O objetivo não é apenas movimentar a pelve, mas estimular o sistema nervoso a organizar melhor o movimento. Essa resistência ativa diversos receptores sensoriais, que enviam informações para o cérebro. Em resposta, o sistema nervoso recruta de forma mais eficiente a musculatura estabilizadora tanto do tronco como da pelve, transverso do abdômen, os oblíquos, os multífidos, os glúteos. E o resultado esperado não é simplesmente fortalecer esses músculos, mas melhorar a estabilidade proximal, o controle de tronco, equilíbrio, transferência de peso e, consequentemente, a funcionalidade da criança durante as atividades como sentar, engatinhar, caminhar. E o grupo A foi submetido a essa técnica, a PNF. E o grupo B foram submetidos a exercícios com a bola suíça, mas a autora não explicou quais exercícios que ela fez com essas crianças na bola suíça. Além disso, os dois grupos também realizaram o mesmo tratamento convencional. Além de estarem fazendo a PNF e a bola, em comum eles fazem exercícios de rotações de tronco, passagem de supino para sentado, joelho ao peito, engatinhar, elevação pélvica do quadril. As crianças fizeram esse protocolo de intervenção por 45 minutos, 5 vezes por semana, por 8 semanas, 2 meses. E quais os instrumentos de avaliação utilizados? A TCMS, que avalia o tronco, e a GMFCS, que classifica a função motora grossa. Uma limitação desse artigo é que ele não mostra os scores das TCMS, nem a distribuição dos níveis das GMFCS dos participantes. Assim, sabemos que houve melhora estatisticamente significativa, mas não conseguimos visualizar o tamanho dessa melhora, nem o perfil funcional das crianças incluídas no estudo. A GMFCS classifica o nível de função motora grossa da criança em 5 níveis, de acordo com a sua capacidade de sentar, andar, se locomover. O nível 1 anda sem limitações. O nível 2 anda com pequenas limitações. O nível 3 anda com dispositivo auxiliar. O nível 4 tem uma mobilidade limitada, geralmente utiliza a cadeira de rodas. E o nível 5 é uma dependência importante para a mobilidade e controle postural. Embora o artigo utilize a sigla GMFC, o nome correto da escala é GMFCS, que classifica a função motora grossa das crianças em 5 níveis de acordo com a sua capacidade de locomoção e de independência. Agora vamos analisar os resultados desse estudo. Antes de tudo, precisamos entender que a autora fez 2 tipos de análise estatística: a análise intragrupo e análise intergrupos, ou seja, a análise intragrupo compara o mesmo grupo antes e depois da intervenção, ou seja, a pergunta foi: as crianças melhoraram depois de 8 semanas de tratamento? E a intergrupo, que é entre o grupo A e o grupo B. Ela fez essa análise separadamente para o grupo da PNF e para o grupo da bola suíça. E os resultados mostraram que o grupo da PNF teve uma melhora significativa no controle de tronco e na função motora grossa, com o P 0,000. E no grupo da bola suíça também apresentou uma melhora significativa na TCMS, no controle de tronco, e na GMFCS, na função motora grossa, com um P de 0,001. Esse P, gente, para explicar de uma forma bem clara, pensem assim no valor de P como um termômetro da confiança. Quanto menor o valor de P, maior é a confiança de que o resultado observado realmente foi causado pela intervenção e não pelo acaso. Só uma observação
técnica, quando o artigo escreve P 0,000, isso não significa que o valor seja zero. Significa que ele é menor que 0,001. E o programinha, né, o software, apenas arredondou a apresentação. Isso demonstra uma evidência estatística muito forte. Então, o que isso significa? Significa que as duas intervenções funcionaram. As crianças de ambos os grupos apresentaram uma melhora ao final dessas 8 semanas. Depois, a pesquisadora fez uma análise entre os grupos para saber qual tratamento foi melhor, a PNF ou a bola suíça. E para comparar os resultados finais entre os dois grupos, a autora encontrou valores estatísticos muito próximos. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. E o que isso significa na prática? É importante interpretar corretamente esse resultado. Ele não significa que a bola suíça e a PNF são exatamente iguais. O que significa é que, nessa amostra, com esse protocolo de tratamento, durante 8 semanas, não foi possível demonstrar que uma técnica foi superior à outra. As duas produziram resultados muito semelhantes, e esse foi um ponto que me chamou muita atenção. O grupo da bola suíça apresentou uma melhora estatisticamente significativa, muito semelhante à da PNF. E isso é interessante porque a PNF é uma técnica bastante consolidada dentro da fisioterapia neurofuncional. Então, quando um estudo mostra que um protocolo com bola suíça alcançou resultados comparáveis à PNF, isso reforça que a bola suíça pode ser uma ferramenta terapêutica eficaz quando utilizada com objetivos bem definidos e bem embasada com raciocínio clínico. Isso significa que a bola é apenas outra forma de gerar desafios ao sistema nervoso para melhorar o controle de tronco. E aqui eu quero fazer algumas observações importantes. O artigo ele mostra que houve melhora, mas não informa o tamanho dessa melhora. Por exemplo, quantos pontos, em média, as crianças ganharam na TCMS, no controle de tronco? Essa melhora foi suficiente para mudar a funcionalidade da criança? Alguma criança mudou o nível da GMFCS? Essas respostas elas não aparecem no artigo. Além disso, a autora não apresentou a distribuição dos níveis de GMFCS dos participantes. Então, não sabemos se eram crianças predominantemente do nível 2, 3, 4. Isso dificulta entender para qual perfil de paciente esses resultados são mais aplicáveis. Outra limitação é que o acompanhamento durou apenas 8 semanas. Não sabemos se esses ganhos foram mantidos após o término do tratamento, o término do protocolo. Então, a minha interpretação clínica, se eu estivesse lendo esse artigo apenas como pesquisadora e fisioterapeuta, eu concluiria que as duas intervenções melhoraram o controle de tronco. Na minha interpretação, tanto a PNF quanto a bola suíça desafiam o sistema nervoso a organizar melhor o controle postural. A PNF faz isso por meio da resistência manual e dos padrões diagonais. Já a bola suíça faz isso criando uma superfície instável, exigindo ajustes posturais contínuos e ativação da musculatura estabilizadora, a musculatura profunda, o core. Os estímulos são diferentes, mas ambos têm o mesmo objetivo: melhorar o controle proximal para favorecer a função. A autora demonstrou significância estatística para a melhora dentro dos dois grupos, porém não avaliou a significância clínica, isto é, não mostrou se essa melhora gerou mudanças importantes na funcionalidade das crianças no dia a dia. Porém, esse artigo teve como limitação a aplicação em crianças com média de idade de 10 anos com paralisia cerebral diplégica.
diplégica. Poderíamos aplicar em bebês? Eu acredito que o protocolo da bola suíça, sim. Porém, o da PNF não. Por quê? Porque para aplicar a PNF se faz necessário um nível de cognição capaz de seguir comandos para o terapeuta executar a resistência manual. E o que mais me chamou a atenção nesse artigo? O que mais chamou minha atenção é que a bola suíça teve resultados tão bons quanto a PNF. A PNF é uma técnica bastante consolidada na reabilitação neurológica. Isso reforça que a bola suíça pode ser uma excelente ferramenta clínica quando ela é utilizada com objetivos bem definidos e utilizada com raciocínio clínico, utilizando neuroanatomia, neurofisiologia e biomecânica. Na discussão, a autora sugere que ambas as intervenções melhoram o controle de tronco por mecanismos diferentes. A PNF por lançar mão de estímulos proprioceptivos, resistência manual, aprendizagem motora, e a bola suíça por ser uma superfície instável, provocando ajustes posturais contínuos, maior ativação do core, estímulos vestibulares. Então, na discussão, a autora procura explicar por que tanto a PNF pélvica quanto os exercícios com a bola suíça melhoraram o controle de tronco das crianças com paralisia cerebral diplégica. O que a autora sugere é que, embora as técnicas sejam diferentes, ambas estimulam o sistema nervoso a melhorar o controle postural e a coordenação neuromuscular. A PNF faz isso por meio da resistência manual, por padrões diagonais dos estímulos proprioceptivos. Já a bola suíça cria uma superfície instável que exige ajustes posturais constantes, aumentando a ativação da musculatura do tronco e da pelve. A autora também comparou seus resultados com pesquisas anteriores e observou que outros estudos já haviam demonstrado benefícios tanto da PNF quanto da bola suíça para crianças com paralisia cerebral. Como nenhuma das intervenções foi superior à outra, ela concluiu que ambas podem ser utilizadas na prática clínica, cabendo ao fisioterapeuta escolher a estratégia mais adequada de acordo com os objetivos terapêuticos, os recursos disponíveis e as características de cada paciente. E o que esse artigo acertou, na minha opinião? Ele comparou duas técnicas bastante utilizadas na prática clínica, utilizou um ensaio clínico randomizado, que é por sorteio, então diminui aí bastante o viés, aplicou instrumentos reconhecidos internacionalmente para avaliar, que é a TCMS e a GMFCS, mostrou que a bola suíça pode ser tão eficaz quanto uma técnica tradicional da fisioterapia neurofuncional. O que eu senti falta nesse artigo? Alguns pontos poderiam fortalecer bastante o estudo, como o acompanhamento após alguns meses para verificar a manutenção desses ganhos, a descrição mais detalhada dos exercícios realizados na bola, a análise funcional, além das escalas para poder comparar entre os diferentes níveis de GM e FCS. A inclusão de crianças menores, uma descrição mais completa da progressão dos estudos, dos exercícios. E o que mudou no meu atendimento depois que eu estudei ele? Reforçou a minha convicção de que a bola suíça é uma excelente ferramenta para fortalecer o tronco, estimular ajustes posturais e fortalecer o core das crianças. Se você me perguntar se vale a pena aplicar esse protocolo, o que eu vou te responder? Que sim, ambas as técnicas mostraram que são eficazes para os objetivos que se propuseram, que era o controle de tronco. Lembrando apenas que a PNF você não consegue aplicar em bebês. Vale a pena a leitura desse artigo ou não? Destacando os pontos positivos, eu diria que sim.
É um estudo clínico randomizado que comparou duas intervenções que são bastante utilizadas na fisioterapia neurofuncional, tanto com crianças quanto adulto. Além disso, reforça que a bola suíça pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar o controle de tronco em crianças com paralisia cerebral diplégica. Apesar do artigo apresentar algumas limitações importantes, como a ausência dos scores da TCMS, a falta de distribuição dos níveis da GMFCS e um tempo curto de acompanhamento. Qual a principal mensagem que eu quero que fique nesse primeiro episódio do Café com Artigos? Gostaria que vocês percebessem que um recurso extremamente acessível, como a bola suíça, foi capaz de produzir resultados semelhantes à de uma técnica reconhecida internacionalmente como a PNF. Isso aqui eu não quero diminuir em nada a importância da PNF, pelo contrário, mostra que diferentes abordagens podem levar a bons resultados quando existe um conhecimento por trás da intervenção. É justamente aí que está o valor do método bola clínica. A bola suíça é uma ferramenta com excelente custo-benefício e quando usada com raciocínio clínico, que é a neuroanatomia, a neurofisiologia e a biomecânica, produz resultados semelhantes aos observados com a PNF no controle de tronco de crianças com paralisia cerebral diplégica. E se eu pudesse resumir esse artigo em uma frase, eu diria: a bola suíça e a PNF ampliam as possibilidades do fisioterapeuta. E querem um spoiler da semana que vem? O próximo episódio do Café com Artigos terá como tema central a neuroplasticidade. Eu vou trazer um artigo bem bacana para a gente falar sobre a neuroplasticidade aqui. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar algo novo. Então, até o próximo Café com Artigos. Tchau, tchau!